Existe um velho ditado em Wall Street: o mercado consegue permanecer irracional por mais tempo do que consegue permanecer solvente. Nick Leeson ainda não conhecia ou talvez não acreditasse nessa frase. Na cabeça dele, o mercado estava errado e ele estava certo. Depois de esconder as primeiras perdas na conta, Nick chegou a acreditar que tudo seria resolvido em poucos dias. Bastava ele acertar uma grande operação, recuperar o dinheiro, fechar a conta e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Parecia simples, mas havia um problema. O mercado não sabia dos planos de Nick e continuava fazendo exatamente aquilo que sempre fez, subindo, descendo, mudando de direção quando menos se esperava. Cada nova oscilação aumentava o tamanho do prejuízo escondido. E quanto maior era a perda, maior o desespero de Nick. Mais desesperado Nick ficava. Até aquele momento, Nick ainda podia voltar atrás. Podia ligar para Londres e explicar tudo. Provavelmente perderia o emprego. Talvez nunca mais trabalhasse no mercado financeiro. Seria humilhado, mas seguia livre. Só que admitir a verdade exigia coragem. E coragem era justamente o que faltava naquele momento. Então ele tomou uma decisão muito mais perigosa. Ao invés de reduzir o risco, ele decidiu aumentá-lo. Se antes negociava para executar a arbitragem, agora começava a fazer apostas direcionais. Ou seja, já não importava apenas a diferença de preço entre duas bolsas. Agora ele precisava que o mercado realmente subisse ou realmente caísse. Sua sobrevivência dependia disso. Naquele instante, Nick deixou de ser um operador disciplinado e passou a ser um apostador. Existe algo curioso sobre grandes perdas financeiras. Elas alteram completamente a forma como o cérebro toma decisões. Diversos estudos em psicologia econômica mostram que, diante de um prejuízo significativo, muitas pessoas passam a assumir riscos que jamais aceitariam em condições normais. É como se o medo de perder fosse substituído pela necessidade desesperada de recuperar. Nick começou a viver exatamente esse ciclo. Quando ganhava, sentia um alívio. Quando perdia, dobrava a aposta. Quando recuperava parte do prejuízo, acreditava que estava a um passo de resolver tudo. Era uma montanha-russa emocional. Mas havia um detalhe. Enquanto Nick sofria sozinho em Singapura, ninguém em Londres fazia ideia do que estava acontecendo. Os relatórios enviados para a Inglaterra continuavam impressionantes. Lucros extraordinários, resultados acima das expectativas, receitas recordes, os executivos comemorando. Alguns chegaram a usar Nick como exemplo para outros departamentos. Ele era visto como um dos profissionais mais lucrativos do banco. Recebia elogios, bônus, recebia ainda mais autonomia. Era um paradoxo cruel. Quanto maior era a fraude, maior era a sua reputação. E quanto maior era a sua reputação, menor era a chance de alguém desconfiar. Foi assim que a mentira ganhou força. Imagina acordar todos os dias sabendo que ninguém conhece a verdade. Imagine sorrir em reuniões, receber parabéns, ouvir que você é um exemplo de sucesso, enquanto carrega um segredo capaz de destruir uma empresa inteira. Era exatamente assim que Nick vivia. Durante o dia, parecia confiante. À noite, mal conseguia dormir. Cada abertura de mercado era um novo julgamento. Cada oscilação do índice Nikkei parecia decidir seu futuro. Ele já não trabalhava por dinheiro, nem por reconhecimento. Operava para sobreviver. Operava para esconder a mentira do dia anterior. Operava porque acreditava que ainda existia uma saída. Mas havia uma regra que ele insistia em ignorar. Quanto maior a posição, maior o risco. E quanto maior o risco, maior pode ser a destruição. No final de 1994, as posições de Nick já eram gigantescas. Tão grandes que, segundo investigações posteriores, ele controlava uma parcela impressionante dos contratos futuros negociados na Bolsa de Singapura. Pouquíssimos investidores no mundo assumiriam um risco naquela magnitude, e ele fazia isso usando dinheiro que nem sequer era dele, dinheiro da Barings, dinheiro dos clientes, dinheiro da confiança que o banco depositara em suas mãos. Mesmo assim, Nick continuava acreditando que bastava uma operação, só mais uma. O problema era que o mercado não precisava colaborar, bastava um evento inesperado, uma notícia, uma crise, um acontecimento impossível de prever. E toda aquela estrutura construída sobre mentiras desabaria em questão de dias. Na manhã de 17 de janeiro de 1995, o mercado ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Milhares de pessoas seguiam suas rotinas normalmente, trens partiam das estações, empresas abriam suas portas, operadores chegavam às bolsas para mais um dia de negociação.
Do outro lado da cidade, Nick Leeson provavelmente acreditava que ainda tinha tempo para recuperar tudo, e ele não sabia que em poucos minutos a natureza faria aquilo que nenhum investidor consegue prever. Nenhum modelo matemático, nenhum computador, nenhum trader do mundo. Às 5 horas e 46 minutos da manhã, o chão começou a tremer, e junto com ele tremeria também o destino de um banco que havia sobrevivido por 233 anos. O terremoto de Kobe não destruiu apenas uma cidade, ele destruiu a última chance que Nick Leeson tinha de esconder a verdade. E foi naquele exato momento que a maior tragédia da história do Barings Bank deixou de ser uma possibilidade e se tornou inevitável. No próximo capítulo, vamos reviver minuto a minuto o terremoto que mudou o mercado financeiro para sempre e entender por que um desastre natural a milhares de quilômetros de Londres foi suficiente para derrubar um dos maiores bancos tradicionais do planeta.